Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô tão calminha aqui, eu tava aqui organizando agora, deixa eu só arrumar aqui, organizando um material para preparar um Mindfulness para um treinamento e eu resolvi compartilhar com vocês aqui também. São tantas coisas, né? Tantos acontecimentos difíceis, desafiadores que andam acontecendo e que a gente tá, parece que a gente está mais aberto, está mais conectado com isso tudo, que eu achei prudente da minha parte e peço que vocês façam a mesma coisa com o pessoal que vocês têm acesso, com as pessoas que vocês têm acesso, sobre tentar parar um pouco essa onda de terror, essa onda de estresse, de medo, de desespero. Cuidado, gente, a gente tem que tomar de verdade. A doença está aí, sim, mas o medo pode ser que ele seja pior ainda, que ele alcance as pessoas que não serão alcançadas pelo Covid. Então, ajude a propagar uma onda de calmaria, não, não é uma calmaria irresponsável, entenda. É assim, manter a quarentena, manter o isolamento. Pode ser que muitas cidades já decretaram o lockdown. Pode ser que aqui mesmo na nossa cidade seja decretado também, mas que a gente consiga olhar para dentro da gente e conseguir respirar, conseguir acalmar um pouco, porque pensa como é que o nosso organismo, como é que o organismo de todo mundo vai ficar com essa onda de gafanhotos, de nuvens de poeira, de medo, de mortes, de crise, de desemprego, de tantas coisas desafiadoras e ainda o trabalho em casa. As crianças estavam estudando, pelo menos os meus entraram de férias hoje. Então, como é que a cabecinha das crianças, dos adolescentes vai ficar, como é que eles vão pensar, como é que eles vão conseguir digerir tudo isso se nós adultos estamos em pânico? Como é que vai ser essa onda? A gente tem que ter esse tipo de responsabilidade. E nada melhor do que para a gente diminuir essa ansiedade, do que a gente se ancorar no presente, a gente viver o que a gente tem para viver aqui e agora. Esse negócio de ficar preocupado aqui, nossa, amanhã como é que vai ser, depois de amanhã como é que vai ser, a gente tem que aprender a observar as bênçãos que a gente tem do dia. Então, na verdade, o vídeo, gente, não tem nem tema ainda, eu não consegui elaborar nenhum um título ainda, porque ele está nascendo de uma necessidade que eu estou vendo e que eu estou vivendo, de medo, caos e tudo quanto é tipo de agitação, de ansiedade ao extremo que está acometendo a maior parte da população. Então, é um acorde, sabe? É um acorde para o presente. Olha as bênçãos que você tem aqui e agora, olha a saúde, olha o ar que você tem, faça o seu melhor, não espalhe medo, cuide. É diferente, gente, de passar mensagens, ficar multiplicando mensagens de cuidado. Isso não é cuidado, isso é espalhar terror. Se você quer de fato cuidar de alguém, liga, pergunta como é que tá, conversa outras coisas, pergunta o que eles estão fazendo, como é que está sendo a rotina, ofereça sua atenção, mas não para propagar o desespero, não para propagar as tragédias, não, diga não, sabe? Quando você receber uma mensagem dessa no seu WhatsApp, no seu celular, por favor, que pare em você. Se você se comprometa ainda, a cada mensagem que você receber, você manda 2, 3 de conforto, de fé, de conexão com o presente. Vamos difundir boas práticas. Tem tanta coisa boa acontecendo. Esses dias eu recebi da minha cunhada, Ronívia, um beijo. Eu recebi aquele vídeo que você me passou de uma mulher que leu o livro Jeito Harvard de Ser Feliz, e aí usou um exemplo que o Shaw fala no livro, que ele fala que quando ele não estava muito bem, ele precisava liberar hormônios bons como dopamina, serotonina,
ele passava no pedágio lá nos Estados Unidos, onde ele mora, não sei o estado, passava e pagava o pedágio para a pessoa que vinha atrás, para o carro que vinha atrás. E aí a mulher leu esse livro aqui no Brasil, ela recebeu o livro de presente do irmão e ela leu, e aí falou assim, sabe, eu estava passando por um pedágio, eu vou fazer a mesma coisa, e pagou. E foi uma história tão bacana, que aí ela pagou para um senhor engenheiro que tinha uma corretora, mas até então a gente não sabia disso. Eu sei que ela falou assim, olha, eu já deixei pago para o senhor, viu? Aí ele falou assim, nossa, obrigada e tal, e pediu o telefone dela. E aí, esse vídeo viralizou, para você provavelmente assistiu esse vídeo. Aí ela falou assim, olha, eu só peço que o senhor faça da mesma forma, passe adiante. E isso sim a gente tem que passar adiante. Aí eu estava chegando em São Paulo, e aí chegou num pedágio e ele foi pagar também porque estava vindo atrás. Só que estava vindo atrás uma família, um senhor e a sua esposa. Eles estavam vindo do interior da Bahia à procura de emprego, tinham deixado os filhos e não tinha a menor condição de se manterem em São Paulo, não tinha emprego, não tinha nada e ainda tinha deixado os filhos. Olha só o rumo que essa situação, que tudo que aconteceu para que essa família fosse ajudada, que chegasse o apoio. Nossa, eu arrepio de contar essas histórias. E quando eu assisti umas 3 ou 4 vezes e chorei todas as vezes. E minha filha falou, mãe, a senhora vai chorar de novo? Eu falei, vou, porque isso sim, isso é o que a gente deve fazer. É isso que a gente tem que propagar. Não propagar mensagens de terror, nem nada disso. E aí, quando o senhor foi falar com a família, falou, não, eu deixei pago o seu pedágio. Aí falou assim, nossa, a gente veio do interior da Bahia até aqui, orando, pedindo a Deus para que alguma coisa acontecesse, porque a gente realmente não tem o dinheiro. E aí eles contaram a história, e o senhor perguntou, o que você faz? Ele falou assim, eu não me lembro se era mestre de obras ou se era pedreiro, mas trabalhava na construção. E aí, não sei se vocês se lembram, que eu disse que no início, quando a mulher deixou pago para ele falou que ele era engenheiro e tudo. Eu falei que ele era engenheiro, porque até então, lembra que ele havia pedido o telefone da mulher? Não sei se eu cheguei a falar esses detalhes, mas ele pediu o telefone, ela falou e ele decorou o telefone, anotou e ligou para ela e contou como é que funcionou essa corrente do bem. Não sei se ficou meio confuso, gente, a história. A questão é que uma ajuda de uma mulher que passou para o outro, que chegou numa família que estava precisando demais de ajuda e que esse senhor que tinha uma corretora, que era engenheiro, e ele deu emprego ele deu moradia para essa família que estava chegando em São Paulo sem saber, não sabia nada como eles iriam fazer, mas eles tinham, acima de tudo, eles tinham fé. E Deus moveu as pessoas certas para poder chegar até ele. Mas se as pessoas se fecham, se as pessoas não olham, não se dispõem a fazer o bem, como eu poderia contar essa história aqui, como essa família poderia ter sido alcançada? E como é melhor propagar isso? Isso deve ser propagado, isso deve ser perpetuado, que eu possa vir aqui contar inúmeras histórias do bem, inúmeras histórias que de fato modificam. Mas voltando, eu iria falar, gente, eu empolgo demais quando eu falo, quando essa corrente do bem é alcançada e a gente começa a propagar. Mas a questão é, quando a gente aumenta muito a ansiedade, uma técnica que a gente deve fazer, que a gente tem em abundância, graças a Deus, é respirar. Isso a gente se ancora, porque a ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Então, quando a gente se conecta com o presente, e a gente se conecta com o presente, uma das âncoras de se conectar com o presente é a respiração. Então, quando eu volto a minha atenção para a minha respiração, eu consigo baixar os níveis de ansiedade. Isso é o que a gente está precisando. Às vezes você vai ter que ligar para alguém e falar assim, fulano, vamos respirar? Você já respirou? A pessoa fala assim, claro que eu já respirei, estou viva. Mas não é essa respiração. A respiração, de fato, de te tirar do modo automático, de te voltar para o presente, de fazer com que você se conecte com o presente, é uma respiração consciente, é uma respiração que você não precisa ficar contando técnica. É muito bom quando você, às vezes, a sua mente está divagando muito, você está com excesso de pensamentos, está com
a síndrome do pensamento acelerado, que o Dr. Augusto Cury fala tanto, estuda tanto, e tem um livro fantástico falando sobre a síndrome do pensamento acelerado. Mas se você simplesmente parar e observar a sua respiração, observar o vento tocando a sua pele, você parar para sentir o aroma das coisas, parar para olhar, às vezes, gente, eu estava reparando esses dias, olhando para os meus irmãos, a gente tem uma imagem das pessoas que é uma imagem na memória. Quando você olha diretamente, nem sempre você está enxergando a pessoa. Você traz mais consigo uma memória da imagem do que propriamente a imagem. E isso porque você está sempre, quase sempre, e a gente vai mudar isso no automático. Então, quando você começa a treinar, a se conectar com o presente, você começa a enxergar as pessoas. Aí você começa a olhar, olhando meus irmãos, olhando meu irmão Marcelo, olhando, falei, gente, olha, tanto que é bom enxergar de fato as pessoas, olhando o rostinho da minha filha também, pensando, nossa, quanto ela cresceu, assim, e quantas vezes a gente para desculpa, quantas vezes a gente para observar, para enxergar de fato, e outra coisa que a gente não faz muito, e a respiração, e essa técnica, o mindfulness, que é a atenção plena no presente, uma cadeira rosa bem ali, deixa eu virar aqui. Outra coisa é ouvir, escuta ativa, sabe? A gente tem que treinar a escuta ativa. Quantas vezes a gente conversa com as pessoas, enquanto a pessoa está falando, a gente às vezes está esperando só ela concluir por uma questão de educação para poder falar o que você já formulou. Isso não é escuta ativa, isso não é escuta empática. Se você quer de fato escutar alguém, esvazie somente. Tem uma metáfora que fala assim, tem uma história que eu não vou contar essa história aqui não, eu lembrei a história, mas não dá para contar aqui no outro episódio, no outro vídeo eu conto. Mas para você colocar algum elemento novo na xícara, você primeiro precisa esvaziá-la. Então, para você entrar numa conexão, para você estabelecer o rapport, que é um termo, acho que é em francês, que é uma conexão que você tem com a outra pessoa, para você entrar em equilíbrio, em conexão com o que a outra pessoa está falando, com o que a outra pessoa principalmente está sentindo, e isso é possível, você precisa de fato esvaziar essa xícara, você precisa acalmar esses pensamentos e estar inteiramente conectado com a pessoa. Então, para você escutar de fato a pessoa, você precisa silenciar os seus pensamentos. E enquanto a outra pessoa está falando, você vai só escutar. Quando ela fizer uma pergunta ou fizer alguma constatação, alguma coisa, aí sim, você vai formular o seu pensamento, você vai falar. Porque quantos desentendimentos, quantas discussões são desnecessárias, porque às vezes vocês não conseguem estabelecer essa conexão, você não consegue nem entender o que a pessoa está falando, porque você, enquanto ela está falando, você está formulando a resposta. Parece que fica um embate, quem vai falar mais, quem tem razão, Não é sobre ter razão, é sobre dar atenção. Não é sobre quem é mais, é sobre somos mais. É sobre a força que se estabelece quando há conexão. É sobre o amor que se estabelece quando há conexão, quando há empatia, quando há interesse genuíno pela pessoa e pelas ideias, quando você de fato dá o valor na outra pessoa, porque quando você não escuta a pessoa, quando você está formulando alguma coisa enquanto ela está falando, o que você está querendo dizer com isso? Que o que ela está falando não tem importância, que o que ela está falando não tem valor, que o que ela está falando não vai somar em nada, porque aí pode até ser que você não pense dessa forma, mas a mensagem que você passa é: eu sou um ser superior, então qualquer coisa que ela fale não vai mudar a minha ideia. Mas às vezes ela não quer mudar de ideia, ela só está querendo compartilhar a dela. Entende? A gente tem que estabelecer essas conexões para a gente se fixar no presente, para a gente não ficar divagando e não ficar com ou depressão, voltado para o passado, ou com ansiedade. E aí, eu vou propor uma técnica, porque eu já estou até sentadinha aqui de perninha de índio. Na verdade, eu trabalho assim, gente, porque eu acho que eu já fico tão
pensando assim, qual vai ser o próximo momento da meditação? E hoje, quando eu acordei, eu assisti uma live do Pablo Marçal. Todos os dias ele tem live 4h59 da manhã. Confesso que eu não assisti às 4h59 da manhã, eu assisti um pouquinho mais tarde. Essa ele deixou gravada. E aí ele estava falando, assim, eu já fiz algumas vezes, ele chama, é um processo de se ligar, para você começar bem o dia, ele chama de input, alguma coisa assim. Esses termos em inglês, eu prometo que vou estudar inglês, prometo que eu vou fazer um curso de inglês, porque inglês não tem jeito, é a língua do futuro, né? Mas voltando, então, ele fala sobre esse processo de ligar. Como é que você começa a ligar o seu dia? Você começa se conectando com o Criador, com Deus, você estabelece a sua conexão espiritual, para você se conecta com a sua respiração, fica em pé, faz uma posição que na psicologia positiva chama de posição do poder, que você abre as duas pernas, coloca a mão na cintura, olha para cima, respira fundo, puxa o ar com tudo pela boca, pelo nariz, desculpa, e solta pela boca. E faz isso 3 vezes e eleva seus pensamentos ao Criador e agradeça por tudo. Peça, estabeleça essa comunicação, esse contato e confia em Deus, confie a Ele os seus desafios, o seu dia e se proponha, se comprometa a dar o seu melhor. Faça. Não espere que os outros façam, não espere que você tenha um dia extraordinário, espetacular. Faça o seu dia espetacular, faça o seu dia extraordinário. Use, de fato, os seus dons e talentos, coloque a serviço do outro. Pegue, aprendeu alguma coisa, compartilha, porque você pode salvar vidas quando você compartilha um ensinamento. O meu intuito aqui, por exemplo, o canal é pequeno, tem poucas visualizações, mas uma visualização, que se eu conseguir mudar um pouquinho o pensamento, se eu conseguir virar um pouquinho a chave de alguém para que olhe para o outro lado, olhe para o que a gente tem de positivo, olhe para as bênçãos que a gente tem. Tem um neurocientista, Pedro Calabres, que eu gosto muito, eu sigo o canal dele, Neurovox, aqui no YouTube. Ele fala sempre do exercício das 3 bênçãos. Só que o exercício das 3 bênçãos, porque eu falo sempre do desafio da gratidão. E ele fala desafio das 3 bênçãos, só que tem ainda um adendo, tem um algo a mais, esse exercício das 3 bênçãos, e eu proponho aqui com a autoria do Dr. Pedro Calabres, professor Pedro Calabres. Ele fala para você estabelecer essas 3 bênçãos e pela manhã, que horário mais maravilhoso para você já começar agradecendo, para você já começar colocando atenção, colocando consciência em 3 bênçãos que você tem. E aí, 3 bênçãos, mas se pura e simplesmente, que era o desafio da gratidão, eu sou grata pelo ar que eu respiro, eu sou grata pelo corpo que me acolhe, eu sou grata pela minha cama que me acolheu a noite toda, coisas assim. Mas ele fala para você colocar o motivo da bênção, uma bênção, e colocar o porquê você se sente abençoado por isso. Porque nisso você condiciona a sua mente a buscar os elementos que te tornam abençoados. E isso muda a sua fisiologia, porque quando você vai colocar atenção nessas bênçãos e buscar elementos que comprovem essas bênçãos. Você está tirando o foco da nuvem de gafanhoto, da nuvem de poeira, do desespero, das mortes, das catástrofes, da crise, do desemprego. Você está tirando o foco disso e está colocando foco nessas bênçãos e ainda está pensando em explicar melhor o porquê você é abençoado ainda. E quando você faz isso, você vai mudando a sua fisiologia, você consegue ter um dia mais abastecido de boas energias. Você consegue, se você está desempregado, você consegue sair do desespero para você enxergar uma grande solução. Você consegue observar quem de fato é você, quais são seus dons e seus talentos, que você, a partir deles, a partir dessa singularidade sua, você vai conseguir
ajudar mais as outras pessoas, ajudar mais o seu próximo. E quando você ajuda mais o seu próximo, pode ser uma fonte de renda. Quando você consegue aliar o seu talento, você consegue aliar o seu talento, a sua habilidade com o que a sociedade está precisando, você consegue monetizar isso, é quando você consegue ter um sucesso financeiro, é quando você consegue aliar esses 3 círculos do seu talento, né, da sua capacidade, das suas habilidades, com o que a sociedade está precisando, e você cria uma monetização disso. E nesse momento de muitos desempregos, de muitas empresas fechando, muitos comércios fechando, se você se entregar ao desespero, você não vai conseguir grandes soluções. Agora, se você voltar para procurar 3 bênçãos diárias e explicar o porquê, você vai dar comandos diferentes. Você vai abrir uma porta que pode ser que essa porta nunca tenha sido aberta. Uma porta de oportunidades, uma porta que vai te mostrar a sua grande singularidade, porque todo mundo veio com algo especial. Todo mundo veio nesse mundo com uma nota musical que preenche, a gente já falou várias vezes sobre isso, que preenche o universo. Então, o universo inteiro, ele precisa da sua nota musical. E quando você se entrega ao desespero, quando você se entrega à ansiedade, quando você se entrega às notícias ruins o tempo todo, quando você fica afogado em negativismo, afogado em muitas tragédias, você não consegue enxergar as 3 bênçãos, você não consegue enxergar o que há de bom. E quando você não consegue enxergar o que há de bom nesse mundo, você não consegue enxergar as oportunidades, porque as oportunidades, elas estão do lado positivo. Muitos se criticam sobre pensamento positivo, sobre autoajuda, mas a autoajuda, ela é fantástica, ela é fenomenal. Por quê? Porque você não está buscando a ajuda do outro. E pode ser que você precise também dessa ajuda do outro, porque somos seres coletivos. Então, você não consegue crescer sozinho. Mas você precisa buscar quem é você. Qual é a sua essência? Em que você pode ser mais útil? Quando você se dá a responsabilidade de criar as oportunidades. Você não espera que as oportunidades sejam criadas pelos outros. Você cria as oportunidades. E aí sim, quando você estabeleceu quem é você estabeleceu o que você faz, você estabeleceu o que você pode, aí você já pode procurar pessoas que vão se alinhar a esse seu projeto. Mas primeiro começa olhando para dentro. Primeiro começa sabendo quem é você, tá bom? E aí muito se fala, né, criticam essa autoajuda, essa autoajuda barata, e aí falam da positividade, as pessoas falam, sentar e pensar positivo, não é sobre isso, não. Quem pensa positivo, o pensamento positivo, o que é eficiente são as pessoas que, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, ele enxerga, ele sabe que tem dificuldades, mas ele não está focado nisso. Ele está procurando as oportunidades que se escondem atrás das dificuldades, porque toda dificuldade tem ali dentro, tem uma grande oportunidade escondidinha. Eu sei que grandes histórias comprovam isso. Grandes nomes conseguiram sobressair das dificuldades. E por que eu não vou acreditar? E por que eu não vou utilizar essa autorresponsabilidade, essa autoajuda, esse pensamento positivo ativo, esse pensamento que não vou sentar e pensar positivo. Eu vou viver, eu vou buscar, eu vou enxergar que tem desafios, eu vou enxergar que há desemprego, eu vou enxergar que estamos vivendo uma pandemia, que um caos pode ser que se instale, um caos financeiro, mas eu não vou focar nisso. Eu vou saber que isso existe, eu vou entender, eu vou conhecer, mas o meu foco é o que está por trás disso. E como eu posso ser mais útil, como eu posso enxergar oportunidades de oferecer o que é singular em mim, para que todos saiamos mais fortes desse período. Conecte-se com o presente,
conecte-se com as 3 bênçãos. São inúmeras bênçãos, mas pelo menos 3 para você levantar e explicar por que você é abençoado. E respire, tenha consciência na sua respiração. Tá um caos, tá vivendo um desespero, tá tudo junto e misturado, tá bagunçado, a internet cai a conexão, seu filho tá estudando, você tá trabalhando. Há o que fazer? Se desesperar vai resolver? Não vai. Então, aproveita o momento, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai se alongar, vai fazer uns polichinelos também, vai exercitar. E aí, na hora que voltar, você já melhorou, você já está mais calma, já está mais tranquila, já respirou melhor, já fez uma técnica de mindfulness e aí tá tudo certo e a gente consegue caminhar, a gente consegue superar, a gente consegue vencer os desafios diários. E aí eu falei que a gente ia praticar, mas não praticamos, mas vamos lá. 3 respirações completas, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Só que a gente vai fazer isso 3 vezes e aí quando você puxar o ar todo, segura também 3 segundos e aí você vai colocando consciência só nisso. Os pensamentos virão, vários pensamentos virão. Que tá ridículo o que você está fazendo. Tá, para que isso? Tanta coisa que tem para fazer, você tá parada ouvindo isso. Mas faça, resista, faça e faça isso. Eu vou fazer aqui rapidinho, mas você pode fazer 5 minutos. Coloca uma música de sons de natureza, som de água, som de pássaros cantando. Se imagine num lugar, usa a sua imaginação, gente. Imaginação é uma das grandes bênçãos que a gente tem à nossa disposição. A gente não precisa necessariamente estar na praia para se sentir na praia, a gente tem o poder da visualização. Então, vou te falar, senta, encosta a sua coluna numa cadeira confortável, cruza as pernas ou deixa as pernas para baixo, a forma que se sentir mais confortável. Puxa o ar pelo nariz, vou puxar de novo porque eu falei e não consegui. Contando até 3, segura o ar, solta pela boca, contando até 3. Mais uma vez, segura o ar, conta até 3, solta. Nesse meio tempo tem pássaros cantando, tem o vento batendo no meu rosto, pode ser que esteja batendo no seu também. Coloque foco na sua perna esquerda, no seu pé, agora na perna direita, no seu pé direito. Eu te falei de 3 bênçãos. Eu já te mostrei 2 bênçãos que você tem aí. Suas pernas. Coloque sentido no seu coração que está pulsando. Mais uma bênção. Seu cérebro que está conduzindo tudo sem que você tenha que pensar. Seus batimentos estão controlados, a sua temperatura. Está tudo certo. Mais uma bênção. E assim, a gente respira mais uma vez. Sinta a brisa, sinta os sons, ouça os sons. Relaxe. Viver é agora. Mexa os dedos dos pés, das mãos. Vá aos poucos mexendo. Abra os seus olhos. Alonga. Presença. Muito, muito, muito obrigada. Faça essa prática. Se comprometa com o próximo, se comprometa a ajudar o máximo de pessoas que você conseguir. Respire, se conecte com você, se conecte com as 3 bênçãos e faça uma vida extraordinária, mas sabendo que o seu extraordinário não é necessariamente o que os outros esperam, é o seu, é o que é essencial para você. Aproveite o dia, um beijo. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Tchau!